Aí vai vir a pergunta que eu constantemente faço. O Corinthians, sem o seu trio, não jogou nada. Dorival Júnior resolveu começar a partida com um time praticamente reserva. Agora, isso me soa como uma palhaçada e até como uma burrice, quando o treinador, ele escala o time reserva, aí ele diz, vou poupar meus titulares para o jogo do meio da semana contra o Palmeiras, jogo de mata-mata, de Copa do Brasil. Aí, quando o bicho começa a pegar, quando ele sai atrás, ele vai e coloca o trio para jogar. Aí eu me pergunto, por que então não começa jogando com o seu trio principal e depois tira, se construir o resultado? Porque, me desculpa, é muito pouco inteligente, na minha opinião, você dizer que você vai poupar o Garro, que você vai poupar o Depay, que você vai poupar o Yuri Alberto. Aí começa perdendo, começa sem jogar nada, que era o esperado com um time que entrou em campo, e aí depois coloca esses jogadores para jogar. Eu fico louco com isso. É muita burrice, é muita falta de planejamento. Ou você coloca na cabeça que você vai poupar mesmo, independente do resultado, eu vou focar na Copa do Brasil e não coloca os caras para jogar, ou coloca Yuri Alberto, Depay e Garro no começo do jogo, tenta fazer o resultado no primeiro tempo, até os 10 minutos do segundo, e depois tira. Porque aí você acaba que você não poupou os jogadores, não ganhou o jogo, empatou com o Fortaleza, e o Corinthians pode ser ultrapassado por alguns rivais, pode também se distanciar ainda mais do G6. Para mim, é muito pouco inteligente você dizer que vai poupar e quando começa a se lascar, você coloca os seus jogadores principais para jogar. Você pega, né, no intervalo, o Dorival bota 4 titulares, né? Entra Garro, Yuri Alberto, Depay e Mateuzinho. O time tomando 1-0. Você acha que não vai ter que correr? Se é para poupar, descansar, você entra no jogo perdendo, você vai ter que correr dobrado para tentar empatar e depois virar. Depois entrou o Carrijo, que fez o gol, né? Quer dizer, usou 5 titulares. O Fortaleza se recuou muito, né? E o Carrijo empata o jogo. O desgaste é maior, porque você já pega o time já perdendo, você vai ter que correr dobrado, né? E não mata ninguém, tio. Sabe que não mata. Terminou agora, 16 horas, 18 horas. Só vai jogar agora, sabe que dia? Quarta-feira, 21h30. Não dá para recuperar? Ah, mas pode lesionar. Lesionar você pode ter treinando. Então, eu sou contra um ou outro que tiver um desgaste maior, tiver uma lesão, sentindo algum incômodo, tudo bem. Mas se tirar logo de pancada, tanto que no intervalo eu teve que botar logo 4 de vezes para buscar um empate, né? Porque é sinônimo se jogam os 5 saindo jogando. Ganha não, mas mostra que quer ganhar. Mostra. O jogo só é na quarta-feira à noite, né? E aí se perde o jogo em casa. Por isso é que tem 18 jogos dentro da competição. Aí você olha, começa a olhar para a tabela, fica ali próximo na zona de rebaixamento, né? É isso. Se é para colocar os caras para jogar, coloca para começar o jogo, porque foi o que eu falei no começo do programa. Senão, não bota. Tem a personalidade para bancar tua decisão, não coloca os titulares para jogar, assume que priorizou a Copa do Brasil, agora acabou que ele não poupou os principais jogadores, não ganhou em casa um jogo que provavelmente ele ganharia, porque quando o Corinthians colocou os caras para jogar, o Corinthians melhorou e empatou o jogo, né? É aquilo. Ou assume que você vai poupar, vai priorizar a Copa do Brasil, ou então não faz esse papelão, gente. Para mim, um papelão do Dorival Júnior de ter colocado os caras. É preferível você começar com os caras e depois, como fez o Felipe Luiz. O Felipe Luiz, ele não colocou Arrascaeta e Jorginho no jogo lá do meio da semana contra o Atlético Mineiro e não colocou mesmo quando estava perdendo. Não desgastou os caras. Ele assumiu a bronca. Quero poupar mesmo na Copa do Brasil. Não me interessa se eu vou ser eliminado ou não nessa competição, porque meu foco é o brasileiro. Assim, fica mais aceitável. Flávio Prado.
Assim, fica mais, né, honesto até com o torcedor. Agora, não ganhou o jogo, perdeu pontos para o Fortaleza, que está na zona do rebaixamento dentro de casa, e não poupou os jogadores. Aí não dá para entender, Flávio. Ou poupa ou não poupa, Flávio Prado. Olha, boa tarde, ou boa noite já, né? Boa noite a você, Pilhado, amigos. É o seguinte, eu também não gosto disso, mas detesto o calendário. O calendário é muito pior. E aí os clubes têm que fazer opções. E aí aparece a história do Lima Duarte. Você não sabe o que é um Corinthians e Palmeiras. Então, ele optou pela... Primeiro, nenhuma chance no Campeonato Brasileiro. Parece que também não tem nenhuma chance de cair. E aí ele optou pelo Corinthians e Palmeiras. E quando o negócio engrossou, colocou 2 ou 3 jogos. Mas até no primeiro tempo o Corinthians não foi pior que Fortaleza, não. Ele levou azar, tomou um gol. Poderia ter chegado ao empate, ou terminado o primeiro tempo empatado no 0-0. E no segundo tempo mereceu esse resultado. No finalzinho saiu o gol, mereceu o resultado. O problema todo é que nós estamos combatendo a causa, não a consequência. Nós estamos combatendo a consequência, não a causa. A causa é o calendário imbecil, é campeonato regional. Pô, grande vantagem, vai tirar 16 para 11 datas. Continua 11 datas de atraso de vida. Isso, se a gente levar tudo para o começo do ano e acabar com essa palhaçada de regional, ou faz regional com quem tiver na região lá, não põe Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Vasco, Inter. Esse time não tem que disputar isso aí. E aí as coisas se encaixam. Aí nós vamos ter um poupa aqui, outro poupa lá e tal. Aí viram investidores, né? Poupadores. Fazer o quê? Não dá para jogar com todo mundo. Mas ainda o Corinthians que tem um elenco muito irregular. O Corinthians tem um time. O Corinthians vai ter 11, 12 jogadores competitivos. E olhe lá. O Flamengo é diferente, que ele tem um nível de elenco melhor. O Palmeiras tem um nível de elenco melhor. Mas, de qualquer forma, todo mundo vai mexer por causa do raio do calendário, né? Agora estamos pagando as consequências. Vai piorar cada vez mais. Quando as competições forem se afunilando, aqueles mais fortes, aqueles que vão brigar por títulos, eles vão poupar cada vez mais. Vão poupar em jogos grandes e tal. É uma pena. O Campeonato Brasileiro é enorme, mas a gente acaba... Eu gosto muito, acho extraordinário, mas os clubes acabam sendo obrigados a fazer opções, porque o Corinthians e Palmeiras é uma crise terrível. Não? O Corinthians é muito mais suscetível. No Palmeiras não vai acontecer nada se o time for eliminado. Mas no Corinthians, ele já está em crise. Imagine se ele for eliminado pelo Palmeiras. Ele já está em crise e a Copa do Brasil é o único campeonato que falta para o Corinthians. Esse é o negócio. O único campeonato que o Corinthians disputa título é a Copa do Brasil. E mata-mata a gente sabe. É o tipo de competição que dá para algum time que tem menos poder financeiro que os outros ganhar. Eu entendo poupar. Agora, do jeito que foi hoje, não, né, Raí? Do jeito que foi hoje, ele tira o time titular, mas coloca para jogar já no segundo tempo. Então, na verdade, ele não poupou seus principais jogadores, porque ele colocou Carrilho, Yuri Alberto, Depay e Garro, que são disparados os principais jogadores do Corinthians, ainda o Mateuzinho, que está numa boa fase também. Ele não poupou seus principais jogadores, nem ganhou do Fortaleza dentro de casa. Lembrando, Fortaleza numa péssima fase na zona do rebaixamento, Raí. É isso. Boa noite, Pilhado. Abraço para você, todo mundo que nos acompanha. Eu acho também demais. Assim, uma coisa é você preservar um ou outro jogador que esteja mais desgastado, mais perto de uma lesão ou coisa do tipo. Outra coisa é trocar 9 jogadores, né? Que foi o que o Dorival fez na prática. Dos que iniciaram o jogo contra o Palmeiras no meio da semana, ele repetiu o Hugo Souza e o André Ramalho, só. O restante do time mudou todo mundo. E aí eu acho muito também, né? E não acho necessário. O Corinthians jogou hoje, domingo, vai jogar quarta-feira, depois só joga de novo na segunda contra o Juventude. Vai ter até uma distância maior entre o jogo contra o Palmeiras, que deve ser um jogo mais desgastante, e a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Uma distância de 4 dias, né? Algo que é bem pouco comum nesse calendário. Como disse o Flávio, eu concordo também com ele. É um calendário muito ruim, mas 9 jogadores eu acho muita coisa. E até comparando com outras formações, outras escalações e times que têm necessidades parecidas com a do Corinthians, se você pegar, por exemplo, o Galo, que vai jogar daqui a pouco contra o Bragantino na sua casa, ele vai poupar 3 jogadores para o jogo contra o Flamengo. Vai poupar o Hulk, que é um jogador já um pouco mais velho, né? Vai poupar o Saravia, que teve uma questão física, uma lesão, e por isso vai ficar fora, e o Gabriel Menino, que vai ficar no banco de reservas. 3, 4, 5, ok. Agora, 9 eu acho muita coisa. O Corinthians tem um desnível muito grande do time titular para o time reserva. E isso fica muito claro em jogos como o de hoje. Em jogos como contra o Bragantino, por exemplo, em que ele não tinha o
o Yuri ainda machucado, estava se recuperando naquela ocasião, porque as oportunidades que o time consegue criar, elas sobram, caem nos pés de jogadores que têm menos qualidade técnica para finalizar. O Romero, por exemplo, tem perdido gols incríveis nesses últimos jogos do Corinthians. O Thales Magno tem colecionado partidas horrorosas com a camisa do Corinthians. Então, o desnível é muito grande. E aí o rendimento do time baixa demais. Tanto que quando entra aí a cavalaria, os principais jogadores, Garro, Yuri, Romero, entrou o Carrijo mais tarde que fez o gol do empate, o próprio Mateuzinho, a produção sobe bastante por conta dessa diferença. Por isso eu não acho justificável não trocar tantos. Como eu disse, um ou outro que esteja ali mais perto de se machucar, mais desgastado, beleza, ok. Agora, 9 jogadores de um jogo para o outro, eu acho um número muito grande, muito exagerado. Só tem uma coisa também, né, ô velho Vamp? É claro que eu não acho que nesse momento o Corinthians tem que se assustar com rebaixamento. Agora, não dá também para largar tanto. Por quê? Porque o Corinthians ele pode terminar essa rodada a 5 pontos da zona do rebaixamento. O Corinthians do Dorival Júnior, nos últimos 9 jogos no Campeonato Brasileiro, foram 2 derrotas, 6 empates e só uma vitória, que foi para o Ceará, né, no Castelão, que o Corinthians venceu pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, é ridículo, Vamp, esse retrospecto. Poderia ser pior porque tem muito empate, né? Não tem tanta derrota. São 2 derrotas, mas são 6 empates. Agora, também não acho. A gente lembra o que o Galo fez no ano passado. E o Atlético Mineiro, que é mais time que o Corinthians hoje, principalmente no ano passado, brigou para não cair na última rodada porque ficou focando nas Copas. Hoje não era jogo para perder, né, Vamp? Fortaleza da zona do rebaixamento dentro de Itaquera. Fortaleza, né, que o Vojvoda foi embora, saiu, né? O Fortaleza que está tentando sair da zona de rebaixamento ali. O Corinthians, como você falou aí, Tico, você falou aí 6 empates, 2 derrotas, 1 vitória contra o Ceará dos últimos 9 jogos. Era melhor você perder 3, perder 4 e ganhar 2. Do que 6 empates, porque o que faz a diferença é o número de vitórias, né, dentro da competição, né? É muito empate. Você olhar, pegar esse desenho, esse corte aí que você fez de 9 jogos, só 1 vitória diante do Ceará. Então, não tá legal, não tá legal. Acho até que o Corinthians, para dentro dessa competição até dezembro, o Campeonato Brasileiro, vai brigar ali pela 9ª, 8ª posição. Acho que não passa disso aí, não. Mas você acha também que não briga para cair, né? Você não tem a menor preocupação para... Não. É ficar esperto de olho, porque ali tem... A gente fica ali... O Vasco hoje estava entrando. Quando o Fortaleza está ganhando o Corinthians, o Fortaleza está saindo, botando o Vasco. Aí o Fortaleza ficava a 3 pontos do Corinthians, com um jogo a menos. O Corinthians já tem 18 jogos dentro da competição. É olhar também, né? Por precaução, mas não é time para brigar para não cair. Acho que vai brigar ali entre 8ª, 9ª e 10ª colocação dentro da competição. O Corinthians ter poupado todos os seus titulares até o intervalo, quando o Dorival resolveu colocar, aumenta a cobrança para o jogo de volta contra o Palmeiras? Por quê? Porque vai ser o jogo do ano do Corinthians. Se ele abriu mão do Brasileiro, que é a única competição que resta junto com a Copa do Brasil, você acha que isso aumenta a cobrança do torcedor para o que o Corinthians vai entregar no Allianz Parque nesse jogo de volta da Copa do Brasil? Acho que já tem cobrança suficiente. Todo mundo sabe o que o Corinthians, essa é a briga dele, né? O que ele pode ganhar, ganhou o Campeonato Paulista, que é a praia dele, e ganhar com essa Copa do Brasil é a expectativa que a torcida tem, e mais do que qualquer coisa, ganhar do Palmeiras. Mas o torcedor consciente, é muito complicado você ter essa coisa, né? Torcedor consciente, torcedor, ele beira o fanatismo, então tem coisas que ele não consegue ver. Sabe que o Palmeiras tem mais time, o Palmeiras tem toda a condição de se classificar. Mas vai ficar nessa cobrança, no final do jogo, a torcida estava até gritando isso, né? Quarta-feira. Então, a expectativa é que o Corinthians consiga, se ele eliminar o Palmeiras, dar uma atenuada boa em toda essa confusão que está lá. É que o jogo é dia da semana é 6.
Dia 6. Quarta-feira, né? dia 6. 6. Aí até talvez o Augusto Melo ganhe algum fôlego, mas não é ele que está no poder, né? Dia 9, né? É 9, então. Eu digo, agora, se o Corinthians for eliminado, aí esquece. Aí acho que ele não tem chance nenhuma. Porque aí vai dizer, não, ganhou, mas ele não estava no poder e tal. Mas dá uma atenuada no ambiente, né? Que o ambiente está carregado, está pesado e tal. É um jogo que extrapola realmente o campeonato. É um baita campeonato, eu gosto muito da Copa do Brasil. Mas mesmo quando é pelo Campeonato Paulista, que eu acho que não vale nada, quando é um Corinthians e Palmeiras, muda tudo. A visão é outra. É um jogo muito grande, né? Uma tradição muito grande. Então, é claro que o torcedor do Corinthians, mais ainda sabendo que é o que ele tem para brigar daqui para frente no ano, a cobrança vai ser enorme, independentemente de ter poupado ou não os seus jogadores. Vamp, o que esperar desse jogo, né, Vamp? Porque Dorival Júnior poupou o time inteiro. A pressão é total no Corinthians, né, Vamp? Claro que o Palmeiras não vai gostar de ser eliminado pelo maior rival. Mas eu acho que nesse clássico é raro você dizer que um time tem muito mais a pressão para passar do que o outro. Mas nesse caso eu acho que tem no Corinthians, né, Vamp? É a única competição que restou para o time. Ganhou o primeiro jogo, nunca eliminou o rival no mata-mata sem ser campeonato paulista, enquanto o Palmeiras está brigando pelo título brasileiro, vai brigar pelo título da Libertadores e a Copa do Brasil seria só uma terceira opção. Dá para dizer que no Corinthians essa Copa do Brasil tem muito mais peso ou não? Como é um clássico, é o mesmo peso para os dois? Assim, o clássico em si já mostra o que é. Mas se você pega a temporada, o Palmeiras está na Libertadores, vai jogar ali o mata-mata, o Campeonato Brasileiro vai brigar ali na ponta com o Flamengo pelo título, e com o próprio Cruzeiro aí que voltou a ganhar hoje de novo. Né? O Corinthians, aquilo que eu falei ali, vai ficar buscando colocações para pré-Libertadores, para Sul-Americana. E o que pode ter de sonho? Copa do Brasil. Você tira o Palmeiras, o grande rival, te dá uma moral. Né? Eu acho que, como o Flávio falou, o Corinthians tem ali em torno de 13, 14 jogadores que são competitivos mesmo. O time titular que o Dorival botou no jogo de ida em Itaquera, eu ainda tiraria o Bidu e botaria o Angileri, que para mim foi o melhor jogador do Corinthians. Jogou hoje. Muito bem hoje. Jogou pra caramba ele hoje. E aí sim pode ter uma vantagem, é uma vantagem mínima, mas é uma vantagem para você ir diante do Palmeiras no Allianz e jogar até mesmo pelo empate classifica, ou uma derrota por um gol de diferença, tentar alguma coisa nos pênaltis. Né? Então é uma vantagem boa. Eu acho que o time que saiu em Itaquera, com a presença do Angileri, é o que o Corinthians tem de melhor. Né? Com o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri, Ranieri, Martínez e Carrijo, Garro, Depay e Yuri Alberto. Esse é o melhor Corinthians que eu vejo que o Corinthians tem. Ô Pilhado, tava olhando aqui a escalação do Flamengo, só falta jogar o Zico, cara. Vai jogar todo mundo. Até mais um pouco joga o Zico também. É clara a opção do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Claríssima. O Palmeiras joga depois, né? Aí depois a gente vai saber. Mas assim, em relação ao Corinthians, Chico, dava para sair jogando, o que eu falei, dava para sair com um time, um ou outro que tem um desgaste, tudo bem. Mas dá para ser um Corinthians melhor escalado hoje, porque o jogo é só quarta-feira à noite.